Olá, meu irmão, graça e paz. Aqui quem fala é o irmão Vitor e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Nós vamos continuar nos estudos das bem-aventuranças e eu gostaria que você pudesse fazer comigo a leitura desse texto que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa passagem, Jesus está abordando a segunda bem-aventurança, né? No devocional de ontem nós estudamos sobre ser pobre de espírito e hoje nós vamos estudar a respeito dos que choram, né? Jesus Cristo fala, bem-aventurados que choram. E para alguns esse texto talvez seja um pouco contraditório, porque a palavra fala, bem-aventurados que choram, ou felizes os que choram. Né? Será que alguém que chora pode ser feliz? Né? Será que existe de fato uma contradição nesse texto? Na verdade não, nós precisamos entender aquilo que Jesus Cristo ele está nos ensinando por meio dessa passagem. Qual é a motivação do choro? O choro ele é uma expressão das nossas emoções. Eu tenho certeza que você já chorou por algum motivo, né? Muitos choram hoje por conta da perca de algum ente querido, ou talvez porque descobriram alguma doença, ou por conta da solidão. Outros choram também por conta de doenças da alma, como a depressão, a ansiedade, né? Existem vários fatores que nos levam a chorar. Mas será que é sobre esse tipo de choro que Jesus está falando? Jesus Cristo ele está falando sobre o choro da tristeza gerado pelo pecado contra o Senhor. Quando nós pecamos contra Deus e se entristecemos, quando aquela angústia, aquele sofrimento vem ao nosso coração após pecarmos contra Deus, né? Esse sentimento ele só é possível no coração daquele que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo e que recebeu o Espírito Santo de Deus. Alguém que se converteu genuinamente, ele se entristece profundamente quando ele peca contra o Senhor. É sobre esse tipo de choro que Jesus Cristo ele está falando. A palavra do Senhor vai falar no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o seguinte: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Nesse texto, Paulo está falando sobre dois tipos de tristeza, uma que leva para Deus e outra que produz a morte. Como assim? A gente pode dar o exemplo de Pedro e Judas, né? Os dois discípulos de Jesus Cristo, eles pecaram contra Jesus. Pedro pecou negando e Judas pecou traindo a Jesus, né? Só que Pedro, ele se arrepende do que ele fez, ele chora amargamente, né? Depois que ele comete aquele ato de negar Jesus Cristo 3 vezes, e ele se arrepende e volta para Jesus. Só que Judas, depois que a ficha cai da besteira que ele fez, né, do delito que ele cometeu, ele tira a sua própria vida. Né? Não foi um arrependimento que levou para Deus, foi um arrependimento que levou para a morte. Judas buscou na morte uma fuga para o seu problema. Ele não quis enfrentar o problema, ele quis tentar fugir do problema tirando a sua vida. Então não foi um arrependimento que leva para Deus. A tristeza que leva para a morte, ela só traz peso na consciência. Mas a tristeza que leva para Deus, ela é acompanhada de arrependimento. Preciso que a gente entenda que o arrependimento não é só remorso. Arrependimento é mudança de atitude, é abandono daquela prática. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu abandono aquela prática que estou cometendo, que está ferindo o coração de Deus e consequentemente trazendo angústia para o meu coração. E algo muito interessante também nesse texto, o texto fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Existe uma promessa de consolo nessa passagem. E que consolo é esse? É o perdão dos pecados por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele pagou o preço no Calvário para pagar pelos nossos pecados e assim nos redimir diante de Deus. Hoje nós podemos ser justificados diante de Deus porque Jesus Cristo, ele assumiu a culpa dos nossos pecados. O castigo de Deus que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre ele. Ele foi esmagado na cruz do Calvário para que eu e você hoje pudéssemos ter o perdão do pecado e a vida eterna. Né? Hoje nós somos consolados pelo perdão de Deus e esse consolo será completo na glória. Olha que a palavra do Senhor vai falar no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que coisa maravilhosa, né? Na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, na eternidade não haverá mais possibilidade de pecado,
porque o Senhor nos dará um novo corpo, um corpo transformado, um corpo incorruptível, e Ele então nos consolará. Ainda falando sobre o choro, um ponto que eu esqueci de abordar é que o choro que Jesus Cristo está trazendo não é apenas o choro de alguém que entristece ao Senhor, alguém que está triste porque cometeu um pecado, mas também é o choro daqueles que se entristecem pelo pecado do mundo. Nenhuma pergunta que eu faço a você: você já chorou por conta de um pecado que você cometeu? Você tem chorado por conta de pecados que tem cometido contra o Senhor? E outra pergunta que eu faço é: você tem chorado pelos pecados do mundo? Você se entristece quando vê o mundo distante do Senhor? Será que isso gera em você um desejo de ali anunciar a mensagem do Evangelho, de levar aquelas pessoas a Deus, de interceder pela vida daquelas pessoas? Ou isso não traz para você nenhum sentimento? Ou isso não importa para você? Ou você passa pelo pecador assim como o sacerdote e o levita passou pelo samaritano, pelo judeu ali caído, né, ensanguentado, e não deu a mínima? Qual tem sido a nossa atitude? Uma atitude de cuidar dessas pessoas que estão perdidas, de orar por elas, de levar a palavra do Senhor, ou uma atitude de simplesmente ignorar e não fazer nada por essas pessoas? Que a gente possa refletir nesse texto, que a gente possa chorar, meu irmão, pelos nossos pecados, que a gente possa também chorar pelos pecados do mundo, interceder ao Senhor, que o Senhor transforme o coração do homem pecador. E assim como Ele fez conosco, que Ele dê uma nova oportunidade, uma nova vida em Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Guarda essa palavra no teu coração. Um abraço do irmão Vitor. Fica na paz do Senhor.